Nessa aula, a gente vai trabalhar sobre as suas forças. Nós vamos identificar quais são as suas qualidades pessoais, quais são os seus talentos, quais são as suas habilidades, ou seja, os seus recursos internos que podem favorecer você a fazer uma nova fonte de renda para você e para sua família. Talvez é algo que está aí tão natural em você que você nem consegue enxergar como fonte de renda extra. Mas eu quero começar a destrinchar como é que você vai usar essa ferramenta aqui e como que você vai começar a descobrir aquilo que você pode fazer no seu dia a dia para poder gerar uma renda extra, talvez mesmo de casa, assim como eu estou fazendo. Porque eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, você já tem o seu trabalho, você tem a sua família, talvez você tenha os seus filhos, a sua rotina aí da sua casa no dia a dia, né? Que não é fácil, eu sei que é muito cansativo. E talvez você pense assim, gente, tudo o que eu penso em fazer, ou eu preciso estar fora de casa, e aí eu não posso estar com os meus filhos, ou eu preciso de recurso financeiro para conseguir investir. E não, gente, às vezes não é necessário. Eu vou mostrar para você como que eu fiz na prática para identificar a minha fonte de renda extra, que hoje, na verdade, se transformou na minha fonte de renda principal, que é o meu trabalho com educação financeira, e eu consigo trabalhar de dentro da minha casa, fazendo uma coisa que para mim é muito natural, fazendo uma coisa que eu amo fazer, e eu tenho certeza que você também pode identificar. Então, quando eu comecei a preencher essa ferramenta aqui, eu comecei a olhar para essas forças, né? Para esses recursos internos que eu tinha. Então, essa transformação, ela precisa ser de dentro para fora, né? O que tem dentro de mim que pode ser usado aqui fora pelas pessoas? O que tem dentro de mim que pode ser aproveitado pelas pessoas e que as pessoas sim podem me pagar para ter acesso àquilo que eu faço naturalmente, né? Então eu comecei a pensar e analisar sobre isso. E aí eu fui respondendo para mim, quais são as habilidades que eu tenho? E eu comecei a responder, por exemplo, eu sou uma pessoa paciente. Eu comecei a responder isso. Quem sou eu, né? Quais são as minhas habilidades? Eu sou uma pessoa paciente. Quais são as minhas qualidades? Eu sou uma pessoa muito organizada, sempre fui. Eu sou uma pessoa muito planejadora, né? Eu sempre fui muito planejada, gosto de fazer planejamento. Quais são os meus talentos? Essa pergunta aqui eu não sabia responder. Eu ficava, meu Deus, eu não tenho talento, eu não sei o que eu faço. A única coisa que eu sei fazer é o que eu já faço hoje em dia no meu trabalho, mas eu não estava feliz lá. Só que eu não encontrava algo para aproveitar de lá do meu trabalho. E aí eu comecei a identificar o que tem no meu trabalho, o que eu faço no meu dia a dia, que eu gosto de fazer, né? E aí eu comecei a olhar algumas coisas. Eu gosto de fazer análise documental. Então eu comecei a colocar, eu gosto de fazer análise documental. Lá no meu trabalho, eu gosto de definir. Eu trabalhava com muitos anos eu trabalhei com finanças nas empresas, né? Também trabalhei com a área do comércio exterior, fazendo importação e exportação, mas tudo estava envolvido com dinheiro. As estratégias das embarcações que eu fazia na importação, como que eu vou trazer essa mercadoria, vai ser via marítima, vai ser via aérea, vai ser... Então, tudo isso eu ficava criando estratégia de como fazer aquele produto que estava lá no exterior chegar aqui no Brasil de uma forma mais econômica. Então, eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito estrategista, né? Muito planejadora, muito, né? Então, eu ficava... O que eu gosto de fazer no meu trabalho? Meu Deus, tá difícil de escrever estrategista aqui. Porque falando e escrevendo eu não sou boa nisso. É a minha fraqueza. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas aí eu comecei. Eu sou boa em ouvir pessoas. Eu amo ouvir pessoas. É uma qualidade pessoal. Porque hoje em dia as pessoas não têm muito essa disposição, né? Eu sou boa em aconselhar. Aí eu fui colocando aqui as pessoas, né? Quem é bom ouvinte geralmente tem um bom conselho no final para dar.
né? Então eu colocava isso aqui. E aí eu comecei a pensar sobre mim. Quais são esse tudo que está aqui dentro? Chega uma hora que eu travei, eu falei, gente, eu não consigo mais responder mais nada. E aí sabe o que eu fiz? Eu comecei a perguntar às pessoas próximas de mim o que elas achavam sobre mim, né? E aí eu me lembro que eu fui na minha supervisora na época onde eu trabalhava, que era uma pessoa que estava comigo ali no meu dia a dia, que conhecia o meu trabalho, e ela começou a me responder. Ela falou, Karina, você é uma pessoa muito atenciosa. Você é uma pessoa muito detalhista. Quem gosta de fazer análise documental, essa habilidade aqui é extremamente importante. Ela começou a dizer para mim, você é uma pessoa muito organizada. E aquilo foi batendo com as minhas próprias convicções. Ela começou, você é uma pessoa muito estrategista, você tem estratégia nas suas decisões, na sua tomada de decisões. Você é boa em criar um plano de ação. E, gente, tudo aquilo ia batendo com as informações que eu mesma tinha a meu respeito, mas muitas vezes eu não conseguia colocar para fora, sabe? Então eu fui confirmando algumas informações. E eu perguntei para minha mãe, eu perguntei para minha irmã, eu perguntei para o meu esposo, para as minhas amigas, as pessoas que estão mais próximas de mim. E por incrível que pareça, todas elas falavam exatamente a mesma coisa. Karina, você é uma pessoa muito paciente, você é uma pessoa muito amorosa, você é uma pessoa carinhosa. E aquilo tudo eu ia colocando. Porque, gente, era quem eu era. Era quem eu sou, na verdade. E elas iam colocando, você é uma pessoa muito organizada na sua rotina, no seu trabalho. Você é uma pessoa muito planejadora, né? Você é uma boa ouvinte. Eu amo contar para você sobre os meus problemas porque você ouve a gente, você não fala antes da gente falar, você escuta primeiro e no final você sempre tem um conselho bom para dar. E aquilo ia confirmando, sabe? Mas mais uma vez chegava uma hora que eu travava e eu não sabia mais o que responder. E aí eu fui começar a observar assim, o que eu gosto de fazer no meu dia a dia? O que eu faço como hobby, como lazer, que eu me sinto... Pode passar horas ali e eu tô fazendo aquilo e eu nem percebo a hora passar. E aí eu comecei a perceber algumas coisas. Falei, gente, quando eu tô assistindo um vídeo de finanças, quando eu tô acompanhando uma pessoa explicando sobre o mundo dos investimentos, falando sobre organização financeira, sobre como realizar sonhos, se planejar, a hora para mim parece que não passa de tão bom que é estar ali, né? Então eu comecei a observar quais são as pessoas que eu sigo nas redes sociais, sobre quais são os temas que elas tratam nesses perfis. Quem são as pessoas que eu assisto no YouTube, onde eu fico horas vendo um vídeo lá e eu nem vejo a hora passar, né? Então eu comecei a observar, gente, eu sigo muitos perfis de finanças. Eu fui lá no meu canal do YouTube, né, no meu perfil do YouTube e fui ver os vídeos que eu vejo no meu dia a dia, que eu via no meu dia a dia. E aí eu comecei a observar que tinha um padrão. Era sempre pessoas do ramo das finanças. Era sempre pessoas que me ensinavam a falar sobre investimentos, me falavam sobre planejamento, sobre realização de projetos de vida, né? Então tudo isso foi confirmando algumas informações para mim. E eu comecei a perceber que as informações, elas se encaixavam, né? Então, eu comecei a partir disso a descobrir quais são as minhas forças, os meus recursos internos, aquilo que me diferencia das outras pessoas. Então, por exemplo, ser uma pessoa paciente é algo que me diferencia de muitas pessoas. Porque, né, gente, muita gente não tem paciência para lidar com pessoas, para ouvir as pessoas, para aconselhar as pessoas.
né? Eu comecei a perceber que ser uma pessoa amorosa, carinhosa, gentil, é uma característica que me diferencia das outras pessoas. Ser uma pessoa organizada na minha rotina, no meu dia a dia, gostar de fazer organização financeira, era uma coisa que eu amava fazer. E aí eu fui colocando tudo isso aqui, né? Eu amo fazer organização financeira. Eu comecei a perceber que as pessoas que eu seguia sempre falavam sobre finanças, então era uma área que me chamava a atenção, né? Então, eu fui começando a perceber quais são os meus talentos. Tem sim um talento escondido aqui. Eu gosto de organização financeira. Eu gosto de planejamento financeiro. Eu gosto de aconselhar as pessoas a lidar com o dinheiro. Então, eu comecei a observar que, por exemplo, no meu trabalho, no meu dia a dia, as pessoas com quem eu convivia, as amigas do trabalho, elas, por exemplo, elas sempre estavam com problema financeiro para resolver em relação à dívida, ou elas queriam investir, mas elas não sabiam como fazer. Então eu comecei a perceber que as pessoas elas estavam sempre me pedindo ajuda nessa área de finanças especificamente. Então, tudo isso me diferenciava das pessoas com quem eu convivia. E aí eu comecei a olhar para o ambiente externo e perceber que sim, as pessoas poderiam me pagar por aquilo. Então eu quero te fazer esse exercício aqui junto com você. Eu quero que você comece a destrinchar aí, né? Olhar para dentro de você, de dentro para fora, tá? Primeiro você vai responder para você. Quais são as suas habilidades? Eu quero que você pegue esse material, eu vou deixar ele disponível aqui nos materiais de apoio. Eu quero que você pegue esse material e que você comece a preencher. Quais são as suas forças e seus recursos internos? Quais são as suas habilidades? Quais são os seus talentos? Quais são as suas qualidades pessoais? O que você faz naturalmente no seu dia a dia que pode significar uma fonte de renda para você? O que você faz que as pessoas precisam de ajuda para fazer? Gente, isso é transformador. O que você faz tão naturalmente que você não vê a hora passar? Quando você olha e fala, gente, já passou o tempo e eu estou aqui fazendo isso. O que você ama fazer? Responde para você. O que as pessoas geralmente pedem ajuda para você fazer por elas ou com elas? Responde para você. Isso me ajudou tanto. E eu quero que você responda olhando para dentro, tá? Olhando para dentro de você. Então não fica fazendo isso, esse exercício com um monte de criança perto, com barulho perto, com marido perto, com esposa perto, lá no trabalho onde está todo mundo te chamando a atenção. Não, eu quero que você vá para um lugar onde você se sinta sozinha, né? Você e Deus, e você comece a destrinchar isso dentro de você. Colocar isso para fora de você. Se responder o que eu amo fazer. O que eu amo, que eu faço como hobby, como lazer. E eu não sinto a hora passar. Começa a responder isso para você. Uma vez que você respondeu isso, agora eu quero que você comece a perguntar para as pessoas próximas de você. Quais são as minhas qualidades? O que você acha que eu tenho de qualidade? O que você acha que eu faço naturalmente, que você olha para mim e fala, eu queria ter essa habilidade da Karina, né? Mas eu não consigo fazer isso naturalmente. Eu preciso de ajuda para fazer isso. Então, começa a olhar no seu ambiente, para as pessoas próximas de você, as pessoas que te conhecem. Não é qualquer pessoa, não. São as pessoas que convivem com você no seu trabalho, os seus amigos, os seus familiares, mais perto, né? E aí você vai identificar quais são essas qualidades pessoais, quais são esses recursos, né? Eu comecei a preencher tudo isso daqui. E no meu trabalho, eu comecei a identificar que as pessoas que têm problemas financeiros, elas têm dificuldades de organização financeira.
As pessoas que têm problema financeiro, elas têm dificuldade de se planejar financeiramente para realizar um sonho. Elas são imediatistas, então elas querem tudo para agora, não querem, né, esperar um tempo para se organizar financeiramente, conquistar aquilo. As pessoas que têm dívidas, por exemplo, elas não têm estratégia para sair das dívidas. Elas ficam tomando decisões ao léu, né, sem planejamento, e tudo isso atrapalha a sua vida financeira. Elas não são pessoas pacientes para esperar os resultados que precisam ter, para conseguir ter aquilo que elas sonham em ter, né? E aí eu comecei a perceber que as pessoas que têm dívidas, por exemplo, elas têm necessidade de ser ouvidas. Elas têm medo de ser julgadas, as pessoas julgam demais, né? Então, é importante você entender que a sua qualidade, as suas habilidades pessoais podem sim ser usadas para gerar uma fonte de renda para você. E eu vou te dizer que essa minha habilidade de ouvir as pessoas e de aconselhar as pessoas é o meu maior diferencial no meu trabalho. Porque hoje, por exemplo, tem diversos educadores financeiros por aí, né? Mas pouquíssimos têm essa habilidade, porque isso é algo que está em mim. É uma facilidade, é um talento que tem dentro de mim. Ouvir as pessoas, aconselhar as pessoas, ser uma pessoa carinhosa, meiga, né? Delicada. Eu não posso chegar aqui para o meu cliente e falar assim, vai lá e faz a planilha. Você não fez o que devia ter feito, você gastou além do que devia. Eu ia perder clientes, concorda? Mas eu uso a minha forma de ser uma pessoa doce, uma pessoa meiga, delicada, carinhosa, para poder convencer o meu cliente de que ele precisa sim estar fazendo a sua planilha no dia a dia, que ele não pode ficar gastando sem planejamento, sem estratégia, né? Sem organização financeira, se ele quiser ter uma vida financeira mais próspera. Então, é a minha forma de ser que faz com que o meu cliente entre em ação e ele consiga ter os seus resultados financeiros melhorados na sua vida. Então, é por isso que hoje eu consigo ser remunerada pelo meu trabalho, porque as pessoas começaram a enxergar isso em mim, essa minha capacidade de fazê-las entrar em movimento, de um jeito tranquilo, de um jeito suave, sem pegar um chicote e ficar batendo nelas, né? Então, é sobre isso, gente. Eu quero que você vá lá nessa ferramenta, que você pare tudo o que você está fazendo agora e que você comece a escrever o que você faz naturalmente no seu dia a dia que pode representar uma fonte de renda para você. E aí você vai escrever, eu sou assim, eu faço isso, eu gosto disso. Quando eu era criança, eu amava fazer isso. Gente, a nossa infância também, ela diz muitas coisas sobre nós. Muitas coisas. Então, o que você gostava de brincar? O que você gostava de fazer? Né? Por exemplo, se você é uma pessoa que gostava de brincar de cozinha, de cozinhar, né? Meninas, né? Por exemplo, boneca, pega a cozinha, bota a panelinha. Provavelmente, talvez, né? Você seja uma pessoa que seja boa em cozinhar, que tenha habilidades na cozinha. Se você é uma pessoa que quando era criança você gostava de fazer a roupinha da boneca, provavelmente hoje você é uma pessoa que gosta de moda, que gosta de costura, né? Que gosta sei lá, de se arrumar, de se vestir bem. Então, tudo isso diz alguma coisa para você e sobre você. Então, eu quero que você coloque agora nesse papel, nesse material que eu vou disponibilizar para você e você comece a responder, tá? Quais são os seus talentos, as suas habilidades, as suas qualidades pessoais, tudo que as pessoas dizem sobre você e você vai ver que vai sair muita coisa aí de dentro para fora e de fora para dentro também. Mas o mais importante é que você comece de dentro para fora, porque é isso que você é, tá bom? Então vai lá, comece a preencher e depois me chama lá que eu quero te orientar a descobrir talentos e habilidades que possam estar te ajudando a gerar uma fonte de renda para você, tá bom?